insistiu em manter-se apagada. Mas na época do Cristo não tinham luzes, então ele não deixou de pregar, né? Vamos pregar a moda antiga. Nós vamos falar de algumas lições da vida. Aquelas pequenas lições do dia a dia em que às vezes nos passam tão despercebidos, né? E vamos tentar descobrir hoje quem são os nossos maiores inimigos. Tem uma historinha no livro Roteiro de Jesus, de Gerson Simões Monteiro, em que traz pequenas histórias que são verdadeiros assim, baúzinhos de conhecimento e de coisas que a gente consegue viajar e ir longe com tão poucas palavras, né? E uma das coisas que me fez pensar bastante é que Jesus, ele tinha uma característica em que é muito importante para a nossa vida, é muito importante para quem convive na casa espírita, perceber que uma das coisas mais importantes é a gente primeiro acolher, depois a gente serve. Primeiro acolhe. Muitas vezes aqueles que adentram a porta do centro espírita vêm com reclamações que na maioria das vezes não são as verdadeiras coisas que o trazem até ali. Às vezes é uma forma de ser visto. E às vezes a gente faz isso até de forma grosseira, a gente agride, assim como as crianças fazem. As crianças fazem birra para serem vistas. Então é necessário que a gente primeiro acolha. Depois a gente dá o que é necessário. Então nesse acolhimento às vezes é uma fome, é a falta de um agasalho. Porque o que adianta a gente levar a doutrina e querer falar de filosofia, falar de ciência, para alguém que está com o estômago vazio? Ele vai ficar escutando e de repente ele pensa assim, ai que fome, né? Ai que vontade de tomar um café. Então assim, primeiro acolher. E foi isso que ele fez com Simão Pedro. No texto vocês vão perceber que ora o texto se refere a Simão e outra hora a Pedro, mas é a mesma pessoa, tá? Simão, ele tinha o nome de Simão e antigamente quando a pessoa se convertia ao cristianismo era feito a mudança de nome, como se a partir dali ficasse um marco de que a vida seria diferente a partir dali. Então, Jesus Cristo passou a chamar Simão de Pedro, que era conhecido como a rocha viva da fé. Simão Pedro perguntou para Jesus: Senhor, como saberei onde vivem nossos maiores inimigos? Nossa, cada vez que eu olho para o computador, eu olho para vocês, eu fico ceguinha. E ele disse assim, aí ele voltou a falar, né? E os dois caminhando, eles estavam indo para Cafarnaum e Magdala, né? Ao sol de uma perfumada manhã. Aí ele insistiu para Jesus e Jesus respondeu para ele: a experiência tudo revela no momento preciso. Aí Simão disse assim, mas a experiência demora muitíssimo, falou Simão. Porque realmente a experiência é algo que, apesar de às vezes a gente vivenciar determinadas coisas, é aquilo que foi dito no início ali no estudo, né? A gente vivencia aquilo ali, mas não quer dizer que a gente já internalizou, que a gente já aprendeu. Às vezes a experiência ela tem que se repetir, até que a gente aprenda. Até que faça parte da vida da gente, que a gente internalize aquela informação e ela passe a ser um ato nosso, algo que não precise ser pensado, algo que já está ali dentro, aquilo ali vai acontecer naturalmente, né? Porque Simão Pedro era danado, ele queria tudo para ontem. Ele era aquele que, quando se pedia alguma coisa para ele, ele já ia resolver, porque ele queria que já tivesse tudo pronto. Ele era afobado, ele era cheio de energia, cheio dos nossos defeitos que nós temos, né?
mas cheio de virtudes e de potenciais. E Jesus, quando olhava para ele não via como um homem que erra, mas sim como um homem com potencial, um homem com sementes prontas para serem brotadas. Era assim que ele via ele. Aí Jesus disse assim, para os que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, 1 hora às vezes basta ao aprendizado de inesquecíveis lições. E aí a gente se lembra desses momentos que a gente tem nas casas espíritas, em que eu normalmente, casualmente eu estou aqui na frente falando, mas normalmente eu estou sentadinha e ouvindo também, né? E quanto a gente aprende, quantas coisas a gente, às vezes, aquele mesmo assunto que sempre foi falado, de repente aquilo entra assim como nossa, eu nunca tinha visto dessa forma, agora eu entendi realmente na sua plenitude. Ainda que a nossa plenitude seja sempre limitada, né? Nós temos sempre algo a ampliar na nossa visão. Aí caminhavam os dois, Jesus e Simão, quando de repente, antes que pudesse perguntar novamente, notou que alguém se esgueirava no meio dos arbustos, né? E aí ele empalideceu, porque como naquela época tudo se resolvia na ponta da faca, os assaltos, os ataques aconteciam constantemente. Então, era uma das coisas que Simão fazia com muito cuidado, que era cuidar de Jesus. Ele achava que estava cuidando de Jesus, né? E aí ele queria defender ele, né? De tudo e qualquer coisa que pudesse acontecer. E aí ele ficou atento, esperando para atacar, quando ele percebeu uma risada e ele viu que era o André, o irmão dele. Aí Jesus disse assim para ele, Pedro, agora ele se refere a Pedro, nunca te esqueças de que o medo é um adversário terrível. Quantas vezes, envolvidos no sentimento do medo, nós deturpamos aquilo que vemos. Eu vinha vindo no carro e eu vi que a luz estava apagada de um pedaço para cá. Ali, eu moro aqui pertinho e tem luz. Aí eu brinquei com o Otto e disse assim, se eu fizer a palestra no escuro, eu vou começar com uma gargalhada. Eu vou dizer, para ver. Aí ele começou a rir, que piada espírita é sempre assim, boba, né? Por quê? Porque se alguém aparecer ali na porta e der uma risada dessa, vai todo mundo ficar aflito, o coração vai disparar e é capaz que a gente enxergue coisas que não existem, porque o medo, ele turva a nossa visão. Ele faz com que a gente enxergue aquilo que não exista, vê, sabe, coisas que não estão ali, mas a gente viu. O medo, ele paralisa, que também é um estado que, rápido, tudo bem, mas às vezes tem algumas ocasiões que tem determinadas pessoas que se paralisam durante muito tempo diante da experiência do medo. Então ele aprendeu ali sobre o medo. Aí mais adiante eles vinham caminhando, um levita vinha recitando passagens da Torá e lhes dirigiu a palavra menos respeitoso. Porque quem tem conhecimento das leis, a Torá é algo que é magnífico, a leitura é muito bonita, mas de que adianta a gente falar do Evangelho, da Torá, ou seja lá do que for, se não tiver sentimento, se não tiver aquilo que vocês estavam falando no início, a moral. Porque quando a gente tem moral suficiente, a gente respeita o outro, a gente tem o cuidado com o outro, né? Aí Simão ficou bravo, porque ele dirigiu a palavra para eles assim, com falta de respeito. Aí Simão inchou-se de cólera e discutiu sem piedade, até que o homem amedrontado fugiu. Porque o Simão era desses, que fazia acontecer. Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? Foi a pergunta de Jesus. A resposta foi breve. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus diz para ele, terás observado a regra sublime neste conflito?
Recorda que, antes de tudo, é indispensável o nosso auxílio ao que ignora o verdadeiro bem e não ouvides que a cólera é um perseguidor cruel. A cólera é algo que também nos cega. Quando a gente dá entrada à cólera, a gente traz de dentro da gente sentimentos que às vezes estão até adormecidos. A pessoa entra num estado, muitas vezes, fora da consciência e perde os sentidos e pode fazer algo muito grave diante da cólera. Então a gente tem que estar... Por isso que alguns pedem a paz de Jesus, que é para que a gente não tenha esse tipo de sentimento, né? Esse sentimento, ele é muito ruim. Aí caminharam mais um pedacinho e tinha um judeu que eles encontraram na medida que iam caminhando. O nome dele era Teofrasto, judeu que vendia perfumes. Informou que Zacônias, o leproso, que foi curado por Jesus, fugiu e acusava o Messias com falsas alegações. Pronto. Mexeu com Jesus, mexeu com Simão Pedro. O pescador não se conteve e gritou que Zacônias era um ingrato e relacionou todos os benefícios ofertados por Jesus e chegou ao ponto de amaldiçoá-lo. Por fim, Jesus disse: Pedro, quantas vezes perdoarás a teu irmão? Leitura do início, né? E aí ele respondeu: até 70 vezes 7, respondeu Pedro para Jesus. E Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, a dureza é um carrasco da alma. Todas as vezes que somos duros com alguém, em que a gente não tem um sentimento de compaixão, que é tudo que Jesus, que Deus tem por nós. Compaixão, misericórdia, nos dá oportunidade a todo momento. A gente erra, Ele dá oportunidade de novo. A gente erra, Ele manda alguém para levantar a gente. A gente é que não percebe o tanto que a gente recebe dele, porque a gente não tem olhos de ver. A gente não percebe o quanto é ajudado, o quanto é acolhido, o quanto é... Às vezes é uma mensagem que a gente recebe, às vezes é... Nossa, são tantas... Hoje nós temos outras ferramentas em que a espiritualidade faz uso. O celularzinho ali, às vezes a gente está ali, né, não está pensando em nada, recebe uma mensagem de um amigo e olha e diz assim: nossa, como isso aqui serviu para mim. E se a gente for perguntar para a pessoa é capaz de dizer assim: não sei, eu estava olhando isso aqui e lembrei de ti. Né? Por que lembrou? A gente dá muito trabalho para a espiritualidade, sabe? Aí caminharam mais um pouquinho e aí encontraram Rufo Gracchus, que era um velho romano, semi-paralítico, que lhes sorriu, desdenhoso, do alto da sua liteira, sustentada pelos escravos fortes. Aí Simão Pedro já ficou de novo chateado. Aí ele olhou e disse assim: nossa, vê se não é a gente hoje. Desejaria curar aquele pescador impertinente a fim de dobrar-lhe o coração para Deus. Jesus, porém, tocou seu ombro e disse: por que instituiríamos a violência no mundo se o próprio Pai nunca impôs a ninguém? A vaidade é um verdugo sutil. Porque ainda que esse Rufo Gracchus fosse um deficiente físico, ele estava numa posição social acima de Simão Pedro. E isso fazia com que ele sentisse essa soberba, essa, né, mais importante do que os outros. Ele estava sendo carregado pelos escravos. E era isso que Simão queria mostrar para ele. Queria curar ele, não para curar ele daquele sentimento, né, de vaidade, mas ele queria curar só para ele ficar na situação de eu fiz por ti, estás vendo? Deus vai te ajudar, tu tinhas que te dobrar a Deus. Não é assim que a gente ensina. A gente precisa ter compaixão. Aí Jesus diz, né, que não é através da força. Não se ensina a ninguém nada através da imposição e da força. A gente traz a palavra de Jesus, a gente fala tanto. E muitas vezes no nosso lar, aqueles que convivem com a gente não seguem,
não nos ouvem, né? Eu tenho 4 filhos. Nunca vocês veem meus filhos nas palestras. Então é assim, um ou outro já foi ver, mas tem gente que nunca foi ver. Tem 2 deles que nunca foram. Eu iria ver só de curiosidade. Dizer assim, pô, vou lá ver para ver como é que é, né? Mas é assim, gente, nada é através da força. Mas isso não quer dizer que aquilo que a gente traz no silêncio das nossas preces, nas explicações pequeninas do dia a dia, não estejam construindo esses seres. Porque eu vejo neles o reflexo daquilo que nós, como pais, ensinamos. E muitas vezes eles repetem frases que eu digo. Então nada fica em vão. E não precisamos forçar nada para ninguém. Até porque agora a gente grava, né? Vai ficar na internet. Se eu partir, eles tiverem vontade de conhecer, eles vão lá e ligam o YouTube e vão ver. Então é assim, a gente tem que ter paciência, né? Vamos lá. Chegaram na hospedaria Isadias, que era o liberto de Cesareia, se pôs a comentar sobre acontecimentos políticos da época, falando dos desmandos da corte imperial, quando Simão deu a sua forte impressão sobre o assunto com muita propriedade e de várias pessoas, inclusive de Tibério. Eu quero que vocês prestem bem atenção como nós estamos inseridos nessa historinha aqui especificamente. No final, Cristo sorriu e perguntou se ele alguma vez estivera em Roma, porque eram assuntos de Roma. Não é como hoje, que a gente sabe de assuntos do mundo inteiro. Mas na época era necessário estar no lugar para saber como viviam, o que comiam, o que faziam. Não era assim, podia-se ouvir uma coisa ali, uma coisa colar, mas não se tinha essa noção que a gente tem hoje. E aí Simão responde para ele, nunca. Aí Jesus disse assim, falastes com tamanha desenvoltura sobre o imperador que me pareceu estar diante de alguém que com ele houvesse convivido intimamente. Estejamos convictos de que a maledicência é algo terrível. Pedro silenciou desconcertado. Pedro, há precisamente 1 hora procuravas situar o domicílio de nossos maiores adversários. De então para cá, 5 apareceram entre nós. Quando eu digo que nós estamos inseridos nessa história, é porque nós recebemos tanta coisa na internet, tantas verdades, nós recebemos tantas mentiras, que por fim nós não temos mais consciência do que é verdade e do que é mentira. Obviamente, acompanhando algumas coisas, a gente vai atrás, estuda, vê as fontes, sabe de onde é que veio, se aquela notícia é verdadeira, se ela é fiel, a gente tem como saber. Mas na maior parte das vezes as pessoas recebem e replicam. E o que isso acontece? Acontece um alvoroço na cabeça do povo todo, que a gente está vivendo uma situação tão difícil. Espíritos que há muito tempo não reencarnavam na Terra estão todos aqui, fazendo essa balbúrdia toda que a gente está vendo. E que nos fere profundamente quando temos consciência, mas que nós temos que ter compaixão, porque se o papel deles é evoluir, ter oportunidade de se modificar, o nosso é que a gente tem que pensar qual é. O nosso é de ter compaixão, de saber e compreender que essas criaturas em algum momento vão adiante e vão evoluir, porque são nossos irmãos. E a nossa Terra só vai... ela tem uma função de melhorar a todos, sem exceção. São todos nossos irmãos. Então a gente tem esse tipo de cuidado. Essa história lá de trás, mas serve para a gente hoje, porque nós continuamos fazendo as mesmas coisas, né? Então nós falamos do medo, da cólera, da dureza, da vaidade e da maledicência. Jesus disse assim para ele: como reconheces, nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. E finalizou, dentro de nós mesmos será travada a guerra maior. Porque enquanto a gente fica culpando o outro,
das nossas dores, ou culpando porque eu sou infeliz por causa dessa pessoa, eu estou triste por causa dessa, a gente vai sempre culpando o outro, sendo que eu permito ficar triste por causa do outro. Se o outro está em desequilíbrio, eu não posso entrar na vibração do outro. Eu preciso ter essa consciência. Isso é fácil de fazer? Não, não é fácil, mas é um exercício. Que a gente não pode permitir que coisas externas modifiquem a nossa forma de vibrar, que é tão única, tão minha, tão tua, porque é de cada um. A nossa caminhada aqui na Terra é extremamente solitária. A gente tem a misericórdia de termos pais, de termos filhos, de termos marido, mas a gente nasce ali, ó, nuzinho, sem dente, às vezes sem cabelo, indefesos. A gente cresce, a gente se desenvolve, mas o nosso aprendizado ele tem um aprendizado coletivo, porque é através da coletividade que a gente também apara as nossas arestas, mas é muito íntimo, é muito de cada um. E a gente vai avançar de acordo com a disposição que eu tiver dia adiante. Ninguém vai ser um maratonista sentado num banco pensando assim, um dia eu vou ser maratonista. Tem que sair, tem que correr, tem que se exercitar. Eu não vou ser bom em nada se eu ficar sentado esperando que as coisas aconteçam. Então, assim, conviver tem esse lado que nós precisamos aprender. Deixar o nosso... A gente fica muito chateado com as coisas, a gente fica meio... Nós temos uns sentimentos assim que são muito infantis. A gente se ofende muito fácil. Estou falando de mim, porque eu sou assim também. Ainda mais mulher, com os hormônios fazendo um tobogã assim, ó. Tem hora que a gente chora, tem hora que a gente ri. E ainda temos que passar por essa aprovação, nós mulheres, né? Mas é uma luta. E até isso melhora quando a gente quer, quando a gente procura isso dentro da gente. Gente, eu não sei que horas são, porque eu não enxergo nem o relógio. 8h30. É 30 minutos? É. Não, já estamos no finalzinho. E aí, para finalizar, para a gente não sofrer tanto aqui no calor, tem uma fala do filme do Divaldo, que a Joana diz para ele no filme, e eu recortei, né, para poder utilizar essa fala para o final da nossa palestra, para que a gente pare para pensar. E para que a gente saia daqui hoje, assim, mais consciente de quem nós somos. E que a gente tem o potencial de ser feliz. E é incrível que quando nós estamos donos de si, quando a gente tem convicção, e que a gente não se abala, que a gente chega em casa, o filho incomoda, a gente diz, meu filho, eu também te amo. E a gente vai levando numa boa, vai levando... Nossa, aquilo influencia o nosso meio. E modifica a nossa casa, modifica os nossos amigos. Normalmente é o que a gente sente quando entra na casa espírita, a gente vem cheio de problema, passa pela porta, parece que passa por um portal. Aí, como as pessoas não são de convivência diária, aí é fácil a gente, né, se abraça, aquela troca toda. E por que não fazer a nossa vida o tempo inteiro assim? A Joana disse assim no filme para ele, não te preocupes mais e siga amando, que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Lembra da visão deturpada que a gente tem? Que a gente falou antes? Que o medo modifica a nossa forma de ver, que às vezes a tristeza, outros sentimentos modificam a nossa forma de ver. O mundo normalmente, porque às vezes a gente está no meio de uma situação caótica e a gente olha de fora e a gente está tranquilo e a gente diz assim, por que essa criatura está assim? Nem é isso tudo. Porque daí a gente está tendo a visão de fora. Mas nós precisamos trazer isso para o nosso dia a dia. Aí ela diz assim, eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Olha o estudo de vocês.
As dificuldades, elas vêm que é para a gente ter a oportunidade de aprender a lidar com aquilo ali e superar, e ir adiante. Só para isso. Quando a gente aprende, normalmente o problema se resolve. E a gente diz assim, depois de um tempão, nossa, aquilo se resolveu, eu nem percebi que aquilo se resolveu. Se viveres assim na consciência da imortalidade, da sua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Então está nas nossas mãos a nossa felicidade. A gente não se magoar tanto, não se entristecer tanto, deixar as notícias ruins de lado um pouco. Vivencia o bem, porque nós não temos o poder de Deus, nem de Jesus. Mas a gente tem um poder sim, porque somos co-criadores dele, de modificarmos o ambiente onde estamos. E se eu tiver a capacidade de fazer isso, eu já estou sendo mais feliz e fazendo o outro também mais feliz, porque o meu exemplo vai ficar. Muito obrigada pela atenção de todos. A pena eu não poder ver a carinha de cada um, porque eu adoro ver as reações, mas hoje foi uma experiência diferente, né?